Fala pessoal, boa noite. Para quem estiver assistindo esse vídeo à noite, né? Eu estou gravando à noite, mas bom dia, boa tarde, enfim. Para quem estiver assistindo em um outro horário. Pessoal, depois de meses, né? Para quem já assistiu alguns dos vídeos que eu postei na época do Jeep Renegade, eu tô voltando aqui depois de muitos meses. Na verdade já faz quase um ano que eu vendi o Renegade, né? Para quem não sabe, eu tinha um Jeep Renegade Longitude 2022, né? O T270, primeiro ano do Renegade com essa motorização 1.3 turbo. Passei um ano com ele, adquiri em março de 22, ano modelo 22, e vendi em março de 2023. Porém, antes de adquirir esse veículo em que eu estou hoje, né? Possuo hoje, eu tive uma experiência um pouco desagradável que nesse momento eu prefiro não entrar em detalhes. Num vídeo futuro eu posso fazer alguma citação, mas para não alongar e tirar o foco do vídeo, eu prefiro não comentar em detalhes nesse momento. Pessoal, talvez por essa tomada de imagem, digamos assim, vocês tenham dúvida, né? Acho que apesar de estar um pouco escuro, eu estou com a iluminação interna apagada. Até porque o que mais importa para ser visto na interna desse carro, acredito, seja justamente isso que eu estou apresentando a vocês. É o painel digital e a multimídia. Eu estou a bordo, né, de um Polo Highline, digamos, a versão topo de linha da gama comum, né, digamos assim, já que tem o Polo GTS, que aí é uma versão mais nichada, motor 1.4 turbo, enfim, um público um pouco distinto, né? Mas das versões convencionais, digamos assim, o top de linha sempre foi o Highline, né? Assim como da maioria dos demais veículos da Volkswagen. Então eu estou a bordo de um Polo Highline branco cristal 2023, ano modelo 23. No momento ele se encontra com essa quilometragem, 6.466 quilômetros. Eu o adquiri há pouco mais de 6 meses, 0 quilômetro, né? E passando basicamente para, eu não diria apresentar, mas atualizar, né, as informações, pelo menos em relação ao veículo que eu possuo no momento, né? Já está próximo a um ano que eu vendi o Renegade, fiz alguns vídeos, fiz alguns conteúdos, né, sobre o Renegade, um carro que me satisfez em geral, né? Pecou um pouquinho em consumo, mas isso é uma coisa assim, eu diria que inevitável, né, considerando algumas questões do Jeep Renegade, como aerodinâmica desfavorável, peso, enfim. Mas um carro que em geral me satisfez, né? Só para fazer essa breve citação. Voltando ao veículo que eu possuo hoje, pessoal, em resumo, eu vou nos próximos vídeos, pretendo fazer alguns vídeos brevemente. Vou falar um pouquinho mais de forma detalhada sobre alguns pontos do Polo Highline 2023. Fazer algumas menções à versão anterior, né, até o 2022, que era o modelo anterior, pré-facelift, né, o mesmo que foi lançado em 17, 18 até 2022, com algumas alterações. Vou fazer algumas menções, né,
inevitavelmente comparar, eu possuí um Polo 200 TSI, só que a versão Comfortline 2019, 18 e 19, então conhecia os itens da versão Highline da época, então eu tenho um parâmetro de comparação, né, entre a versão anterior e a atual. Essa luzinha aqui, né, a luzinha laranja que tá acesa, é que eu apenas liguei, digamos, a parte elétrica, né? O carro não está ligado, propriamente dito. O motor não está ligado, né? Não está acionado. Você vê que o contagiro está ali em 0. A média de consumo a longo prazo 12,5, mas desconsiderem, porque essa medição eu zerei ontem, né? Então eu acredito que esse longo prazo aí não eu consiga resetar. Apesar de dizer longo prazo, eu acredito que quando eu resetei ontem, esse longo prazo também foi resetado. Ele está pedindo para ligar a luz porque eu não estou com o farol no acendimento automático, né? Que é um recurso interessante. Assim, já é um pouco comum, banalizado de certa forma, mas que alguns carros ainda não possuem, pelo menos em algumas das suas versões. Então, o que é que eu posso falar para vocês brevemente para não alongar muito o vídeo? Já está chegando em 7 minutos. Central multimídia excelente. Senti receio por ela não ter botões físicos, mas até o momento eu não tenho basicamente nada a reclamar da Volkswagen Play. Uma multimídia muito rápida, fluida, ou fluida, como queiram. Não apresentou travamento, né? Já apresentou alguma inconstância em relação a conectar automaticamente com o meu aparelho, né? O Android Auto, né? Já que meu aparelho é um Android. Porém, isso aconteceu pouquíssimas vezes e eu não sei se eu posso culpar a multimídia, porque eu tenho que habilitar, por exemplo, o Bluetooth, o Wi-Fi do aparelho para que ele faça essa conexão. Se não for isso, pessoal, podem me corrigir, mas se eu não estou enganado, eu tenho sim que ligar o Bluetooth ou pelo menos o Wi-Fi para ele fazer a conexão automática e espelhar, né, por exemplo, como está aqui agora o Maps, o Google Maps na multimídia, né? Como vocês já devem saber, o Polo já perdeu, já tem um tempo, o espelhamento do GPS aqui no painel digital, que por sinal é de muita qualidade. Painel de muita qualidade. A qualidade desse painel realmente, eu já ouvi dizer que o painel digital dos Audi, né, que é do grupo Volkswagen também, eles ainda têm uma definição ainda melhor. Eu não sei, nunca andei em Audi, nunca presenciei, nunca entrei em um Audi para fazer essa comparação, mas o que eu posso dizer é que de carros, entre aspas, populares, além de não ter um painel tão avançado, mesmo depois de anos de lançado, né, de implementado na linha Volkswagen, além de não ter um painel tão avançado quanto esse, a concorrência também não tem um painel com a mesma definição. Vários carros já possuem, né, inclusive o Peugeot 208 ele tem um painel 3D, mas que eu particularmente já andei nele, fiz test drive, eu não me familiarizei muito com aquele painel, não me senti muito confortável visualizando as informações, achei muito pequeno, né, os mostradores, enfim, as informações exibidas de forma muito discreta, muito pequenininha, apesar de ser bastante interessante aquela questão do 3D, né, na visualização, aquele efeito 3D no painel do 208. Mas em geral eu posso dizer, na minha opinião, que esse painel digital da Volkswagen ele é ainda acima da média. Obviamente, quando ele foi lançado não tinha concorrente absolutamente. Hoje já tem vários outros carros com painel digital, inclusive o Renegade que eu tive é outra categoria, eu sei, mas só para exemplificar que
não tinha Renegade com painel digital quando foi lançado. Não tinha HB20 com painel digital. Não tinha 208 com painel digital e outros mais, né? E hoje já tem vários carros com painel digital, mas ainda assim devem em relação a esse painel. Ele perdeu, na minha opinião, além do espelhamento do GPS, já que ele não tem mais GPS nativo, né? Antes tinha o GPS, já o cartão de memória, né? Que era os mapas que vinham no porta-luvas. Perdeu, infelizmente, esse recurso. Porém, eu particularmente não sei se aqueles mapas seriam atualizados, se eles eram atualizados, como é que está hoje para quem tem Polo ou qualquer outro veículo Volkswagen que vinha com GPS nativo, como é que está a questão da atualização desses mapas. Eu não sei se seria o mapa preferido para se usar, tendo a opção do Android Auto ou do Apple CarPlay, né? Então, perdeu esse recurso. Porém, eu percebi que a qualidade, aparentemente, me corrijam ou deem a opinião de vocês, para quem tem ou conhece alguém que tem, eu já teve essa experiência com o painel digital da Volkswagen, parece que a qualidade gráfica está melhor, as cores mais intensas, enfim, não sei. É a minha percepção. Enfim, em termos gerais, um painel ainda acima da média, né? Com bastante recursos, né? Visualização e tudo. E não tenho, acho que nenhuma observação, talvez outro modo, mais um modo de visualização, também com contagiros, mas com uma grafia um pouco diferente. Mas em geral ele possui o marcador de temperatura, né? O indicador de temperatura aqui do lado esquerdo, do lado direito o nível do combustível. Possui hora, que para quem não sabe, painel digital, por exemplo, no T-Cross 2020, o primeiro ano do T-Cross 1920, a Volkswagen não inseriu a hora, então você não visualizava a hora nesse painel digital. Uma coisa simples, mas que foi implementada, se eu não estiver enganado, já no ano seguinte. Enfim, pessoal, aqui o novo volante. Eu vou acender aqui a iluminação interna para vocês terem. Ainda tá com plástico, confesso que não tirei e ele foi ficando, e eu só percebo assim em ocasiões que eu, enfim, pare aqui e fique olhando para o volante, mas já me acostumei com esse plástico aqui, plástico que veio de fábrica, e eu não me atentei em tirar e ele acabou ficando. Esse volante tem empunhadura muito boa, né? Que eu posso falar que ele realmente evoluiu em relação ao anterior, que já era um volante muito bom, mas que já estava na linha há muitos anos, né? Desde 2015, eu lembro, possui um Polo Highline 2015 e ele tinha aquele volante, né? Aquele volante de toda a linha Volkswagen. Foi o primeiro ano, se eu não estiver enganado, pelo menos no Polo. Não sei se no Golf chegou antes, acho que em 2014, enfim, não me recordo. E seguiu no Polo até 2022. Se eu não estiver enganado, 21 ou 22. Acho que o Polo só recebeu esse novo volante agora na reestilização, né? Esse volante ele chegou na linha em anos distintos, né? De acordo com o carro. O Nivus já foi lançado com ele em 2020. O T-Cross só recebeu ele em 2022. O Taos, como é mais recente, já foi lançado com ele. E enfim, Fox, né, saiu de linha, não chegou a receber esse volante, assim como Gol, Voyage também não receberam esse volante. O 23, né, o Polo 23, ele recebeu a manopla de câmbio da T-Cross, ou do T-Cross, né, que até o ano anterior era aquela primeira manopla, que chegou a ser também de Golf, do Nivus na época do lançamento. O Nivus também já recebeu essa manopla.
E enfim, é isso, pessoal. O vídeo já tá com 15 minutos, já tá muito longo, para não ficar repetitivo, cansativo. Eu não fiz nenhum roteiro, eu não preparei nada, apenas me deu a vontade de fazer esse conteúdo, né? Passar para vocês, atualizar, digamos assim. Não tenho, infelizmente, acabei deixando um pouco de lado o canal, enfim, não trabalho com YouTube, era apenas para manter vocês, assim, não manter informados, mas de repente passar algum conteúdo relevante para vocês, tirar alguma dúvida, agregar, né, para vocês que estão em dúvida, pesquisando um carro, enfim, passar a minha experiência para vocês na época com o Renegade e agora com o Polo. Em geral, estou muito satisfeito com o carro. Alguns pontos mínimos que qualquer outro carro vai ter, né? Qualquer outro carro. E não é nada que, isso aqui, se eu tivesse pensado melhor, não tinha compro o Polo. Pelo contrário, nessa categoria, honestamente, pessoal, não sei se tem um carro melhor do que o Polo, não. Não porque eu adquiri, mas e também, né? Senão não teria, se eu não gostasse, eu não teria adquirido ele, teria procurado outro na categoria. Mas, em geral, um carro muito agradável. É um carro tecnológico, né? Como vocês podem ver. Como acredito que a maioria que vai ver esse conteúdo já sabe, né? Versão Highline da linha Volkswagen. Todos eles possuem esse painel digital. Essa multimídia também é compartilhada. Esse volante é compartilhado. A manopla, boa parte dos carros da linha também tem. Esse ar digital também é compartilhado. Você encontra algumas mínimas diferenças, às vezes no layout e às vezes um recurso ou outro. Eu não tenho certeza, mas acho que o Taos ele é 2 zonas. Me corrija se eu estiver enganado, também não tenho certeza. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês precisarem de alguma informação que eu possa ajudá-los, né? Eu estou à disposição. Um abraço. Desculpem o vídeo um pouco assim, meio sem direção, sem roteiro. Realmente não foi programado. Eu pensei agora há pouco, estava com tempo livre e resolvi gravar. Tá bom? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem ficar à vontade.